irmão Antônio Henrique Cecilier nos deu a honra de aceitar o nosso convite e hoje trará a exposição do nosso primeiro tema nossa campanha de setembro, que tem por título Buscando a Felicidade, e o tema que ele abordará será Vencendo o Suicídio, né? Nosso irmão, como eu disse, médium da Casa Leon Denis, e também desenvolvendo trabalhos na área da psiquiatria, né, como médico psiquiatra que na Casa Regeneração, Grupo Espírita Regeneração no Maracanã, e também lá no Lar de Frei Luís, na Taquara. Passo a palavra para o nosso irmão, que agora vai expor o tema nós propomos a ele. Fique à vontade, doutor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Fico muito grato pela oportunidade. A espiritualidade conta que caravanas de espíritos suicidas que desencarnaram são convocados como aprendizado para irem nas casas espíritas que estejam falando justamente do suicídio. Então, certamente existe muito mais desencarnados aqui assistindo esse estudo. Peçamos a Jesus Cristo que nos oriente, nos proteja, nos guie, para que seja falado, dito, estudado e compreendido pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo. A prevenção do suicídio. Eu vou primeiro falar da etimologia da palavra suicídio. Etimologia, como é que ela foi construída, né? Sui quer dizer a si mesmo, sídio, matar. Suicídio quer dizer matar a si mesmo. E nós estamos no mês que lembra muito e faz essa reflexão sobre o suicídio. E a minha proposta é que possamos falar do suicídio, muito pelo contrário que todos pensam que faz com que aumente a chance de suicídio, mas ao contrário, falar do tema é prevenção, falar do tema não é divulgação, nem é incentivo ao suicídio. Então aqui nós vamos falar do suicídio, falar de fatores que sejam protetores, fatores de risco, quem podemos e devemos pedir ajuda, quem trata, os órgãos e dispositivos, as verdades sobre o suicídio. O suicídio, ele tem uma definição. Ele é um problema grave, tão sério, que a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, se dedica um mês a falar sobre ele e tem um dia mundial de prevenção ao suicídio, que é 10 de setembro. A melhor prevenção sempre é o quê? Educação, é o que a gente está fazendo, né? Existe a situação do pré-suicídio, do suicídio e do pós-suicídio. Nós vamos falar sobre tudo isso. O suicídio é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. Então, o que significa isso? O que faz ser um suicídio? O que faz ser um suicídio, quando ele fala consciente, é porque a pessoa está desperta, né? E ela não está envolvida por uma outra área da mente chamada inconsciente. O consciente é esse momento aqui que a mente capta. O inconsciente é o que a mente está captando e nós não temos, não presenciamos no exato momento. Por exemplo, pode passar um inseto aqui atrás voando, e eu estou prestando atenção no que está sendo falado, mas eu não consigo detectar conscientemente esse inseto passando aqui. Mas o meu inconsciente está captando e registrando tudo. O meu inconsciente registra as mortes que estão havendo pelo Covid-19. O meu inconsciente registra as energias das pessoas em sofrimento por conta da pandemia. Então, muitas das vezes a pessoa fica assim, como é que eu não me sinto tão afetado, mas por que eu estou triste? Porque o seu inconsciente está registrando. E aí o Jung, porque eu vou falar do Jung,
porque o Jung ele pertence à mesma equipe da Joana de Ângeles. E o Jung, que é o discípulo de Freud, né, um psiquiatra suíço, ele era médico. Ele cria uma disciplina chamada psicologia analítica. Da mesma forma que na psicanálise do Freud, a psicologia analítica ela se preocupa com o inconsciente. Só que Jung ele faz uma divisão do inconsciente. O inconsciente é o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Para nós espíritas, o que significa isso? O inconsciente individual são os registros desta encarnação atual. O inconsciente coletivo é o registro de todas as encarnações passadas e o registro daquilo que acontece no planeta, independente de ser algo da nossa biografia, da nossa história pessoal. Por exemplo, como é que ele descobriu isso? Ele percebeu que nas mitologias das diferentes culturas, a mitologia africana, a mitologia grega, por exemplo, e a mitologia nórdica, o Thor é o deus do trovão, mas ele é comparado a quem? A Ogum, que também é o deus da guerra, na mitologia africana. Na mitologia nórdica, lá da Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, o Thor, ele quer dizer o deus da guerra. Tanto é que em inglês, né, a terça-feira é Thursday, né, vem de Thor. E terça-feira, para os nossos irmãos umbandistas e candomblecistas, é o dia de Ogum. E na mitologia grega, você tem o deus Ares, né? Na mitologia romana, o deus Marte. E essas culturas nunca se encontraram, mas por que elas têm essa mesma definição de deuses? Porque certamente todos nós passamos em algum momento, nas nossas várias reencarnações, na cultura grega, na cultura africana, na cultura dos indígenas americanos e na cultura nórdica e assim por diante. Então isso é o inconsciente coletivo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu falei que o suicídio ele é um ato consciente. E ele é sempre norteado, na grande maioria das vezes, por um adoecimento mental. Então, por conta disso, a pessoa que comete suicídio, ela está em sofrimento mental extremamente importante e ela não consegue ver saída para a situação dela. Diante do desespero, ela tem que fugir disso. Ou então, a autoestima é tão baixa que ela se considera indigna de estar viva. Ou ela tem a impressão que a morte dela vai ser um alívio para os seus familiares, que a morte dela vai ser um problema a menos. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pelo fato de elas cometerem suicídio. Em algumas religiões, o suicídio ele é colocado como que aquele suicídio ele vai para o inferno, né? E, portanto, ele feriu uma lei divina, porque entende-se em algumas religiões que a vida é um presente dado por Deus, e o fato de você cometer um suicídio, você está jogando fora esse presente e você está cometendo um delito. E, portanto, você estará no inferno sofrendo eternamente, né? E isso gera um outro sofrimento, que a gente vai falar mais tarde. Por que é importante falarmos do suicídio? É importante porque está muito frequente, é muito prevalente, e aqueles que não cometeram, em algum momento da vida, já pensaram em dar cabo da vida, né? Pode ser por um viés religioso, cristão, que isso norteia, isso estimula a não fazê-lo. Mas, em algum momento, nem que seja fugaz, vem a ideia de você acabar com a vida, né? Alguns pensam, poxa, o meu ente querido se foi e a vida não tem mais sentido, o que eu vou fazer aqui? Por favor, Deus, me leve, né?
Outros acham que são peso para a sociedade ou para a família e se culpam. E ninguém está livre de passar por essas situações, ninguém. Né? Portanto, não podemos julgar, porque qualquer um de nós somos candidatos e temos chances de, se não praticar, pensar ou até mesmo tentar suicidar-se. Existem algumas verdades sobre o suicídio, né? E o suicídio também, ele tem fatores que esses fatores são fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores culturais, são fatores genéticos, bioquímicos, e eles que vão ajudar a explicar a dinâmica do suicídio. E aí nós podemos dizer, por que fatores bioquímicos? Porque uma pessoa em depressão, ela não sai da depressão você falando coisas boas para ela, ou tentando mostrar que a vida dela é uma vida que vale a pena e que ela tem muitas riquezas. Ela não vai conseguir ouvir isso, porque ela está envolvida no seu problema. E o problema dela é algo que só ela sente. Você pode ser solidário, mas você não sente a dor dessa pessoa. Não adianta para um esquizofrênico, que eu vou explicar o que é essa doença, você tentar explicar e tentar desconstruir essa ideia, somente com medicamento. E por que eu digo isso? Porque as pessoas são refratárias a se medicar por orientação de um psiquiatra. Por que são refratárias? São refratárias por dois motivos, aliás, por três motivos. Preconceito, ignorância, o pior deles. O que o outro vai pensar de mim? Então não vou no psiquiatra porque, na minha definição, pelo que eu aprendi, ele é um médico de maluco. E aí vem uma outra agressão, uma psicofobia, né? Um preconceito. Porque, de fato, não existe o maluco, existe a pessoa adoecida mentalmente. E o que significa saúde? Saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, se uma pessoa tem um adoecimento físico, ela sofreu um acidente e perdeu a perna, ela está adoecida fisicamente, mas isso vai ter um adoecimento mental posteriormente, porque ela vai começar a perder o sono. E vai ter um adoecimento social, que ela não vai conseguir trabalhar. E, concomitante a isso, adoecimento espiritual. Se uma pessoa perde emprego, primeiro é um adoecimento social. Isso vai implicar de talvez ela não consiga comprar alimento, ou comprar medicamento, que vai implicar no adoecimento físico, se ela for uma cardiopata, uma hipertensa. E daí também implicar no adoecimento mental, porque isso pode gerar angústia e, quem sabe, uma depressão. Então, tudo se interage a todo momento. O que eu quero dizer? Da mesma forma que você adoece fisicamente, você tem uma hipertensão, um diabetes, você adoece mentalmente. Só não adoeceria se tivesse um aleijamento, faltasse a mente em nós. E a mente, ela está no plano espiritual e está no plano físico. Né? Tanto é que, perispiritualmente, nós temos um modelo, uma forma, né, do nosso organismo, no perispírito, registrado. E no caso a gente tem um cérebro espiritual, que faz com que seja a forma desse cérebro físico. Mas a mente vai além do cérebro. Fato é isso que as pessoas que entram em coma, elas conseguem sair do corpo, presenciar coisas em posições que jamais elas conseguiriam presenciar na posição de decúbito ou deitada. Ela pode presenciar a conversa do médico, há estudos mostrando isso, presenciar um objeto em cima de um móvel que ela jamais conseguiria ver, a não ser que flutuasse, dentre outros. E a verdade sobre o suicídio. Algumas das verdades. Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental, que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece.
Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. É fundamental informações sobre o tema, e a mídia tem um papel importante ao abordar esse tema de maneira adequada. Então, o que querem dizer essas verdades? Uma vez que a pessoa trata, ela após o tratamento, a chance de suicídio desaparece ou diminui. Falar sobre o tema, divulgar sobre o tema, não aumenta a chance de, mas depende de como você divulgar isso. Por exemplo, tem gente que faz uma colocação equivocada. Eu não tenho coragem de morrer. Fulano teve a coragem de morrer. Então você está enaltecendo com uma virtude que é a coragem, né? E aí também não podemos classificar que seja uma covardia, mas sim um adoecimento. Porque nós, pela nossa vaidade, a gente se alimenta desses elogios. Então, quando você fala fulano não teve coragem de morrer, fulano, eu não tenho coragem de morrer, passa-se uma ideia equivocada que aquele que comete o suicídio, ele teve coragem, foi uma pessoa corajosa, valente, e aí incentiva. Mas não, é você passar da forma correta, passar que esse sofrimento existe. Vou citar aqui exemplos para vocês poderem se prevenir quanto ao suicídio. Existem várias doenças mentais que causam suicídio. A depressão, o transtorno bipolar do humor, a esquizofrenia, os transtornos esquizoafetivos, o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial. Vamos para a depressão. Se uma pessoa chegar para você, isso chama-se síndrome de Cotard, C-O-T-A-R-D, Cotard. Foi um cientista, um médico francês que descobriu essa síndrome. Essa síndrome de Cotard, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais é o que eu estou vendo, sintomas é o que eu sinto. Um exemplo, a SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que é a AIDS. O que eu vejo como sinal? O emagrecimento daquela pessoa acometida pela síndrome. Qual é o sintoma? O cansaço, a febre, a fraqueza. No caso da síndrome de Cotard, quais são os sinais e sintomas? É a negação de órgãos. Se uma pessoa chegar para você e falar, meu coração ele está em depressão, está falando assim, meu coração não está no meu corpo, meu intestino está podre. Então, se ele citar que há órgãos podres ou órgãos que desapareceram, significa que essa pessoa com depressão, ela vai tentar o suicídio. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei anteriormente que uma pessoa que tem a ideia de suicídio, se ela se trata, essa ideia desaparece. Certa vez, eu trabalhando em CAPES é um centro de atenção psicossocial da prefeitura, isso. E é um bom dispositivo, um excelente dispositivo de saúde mental. Chegou uma paciente falando o seguinte, doutor, eu não tenho coração. Ela já tinha tentado suicídio. Aí eu peguei o estetoscópio, que é aquele aparelho para dar uma escuta, coloquei no ouvido dela e ela ouviu o coração. E ela continuou insistindo, eu não tenho coração. Comecei o antidepressivo para ela. Ela voltou 30 dias depois, que era o período da medicação fazer efeito. Aí eu perguntei, tudo bem? Como é que você está? E ela foi falando. E como é que estão seus órgãos? Olha, aí fui perguntando, e o teu coração? Eu acho que ele existe. Então, percebam, do radicalismo que você não conseguia demover a ideia, mesmo ao escutando que o coração delas existia, ela já tem a dúvida. Então, quer dizer, a medicação está fazendo efeito. Já na segunda vez, na terceira vinda, 30 dias depois, ela tinha certeza absoluta que o coração dela existia, ela estava lembrando do fato que ela acreditava e tinha certeza que o coração não existia. O que eu quero mostrar é que
a medicação foi fazendo o efeito desejado. Então, mais uma vez, se uma pessoa deprimida falar que está com algum órgão podre ou faltando, ou ausente, fique de olho porque ela vai tentar o suicídio. Tá? Aí vamos falar da esquizofrenia. O que é esquizofrenia? A gente tem, para a gente poder entender bem como é que funciona a mente. A Lacan, Jacques Lacan, um psiquiatra francês, ele fala que a doença, a psicopatologia, ela é classificada em 3 aspectos: psicose, neurose, perversão. O que é perversão? O psicopata, ele conhece a lei, mas ele ultrapassa a lei e não sente remorso nem culpa. O que é o psicótico? É aquele que não passa no teste de realidade. O que é o teste de realidade? Ele enquadra em alucinação e delírio. O que é alucinação? É quando a percepção sensorial dos 5 sentidos não está dentro do juízo de realidade. Estou ouvindo vozes. Eu vejo o cachorro falando comigo. A luz está me dizendo algo. Estou sentindo cobras no meu corpo. Sinto pregos dentro de mim. Então, você tem uma alucinação tátil, que é chamada sinestésica. Você tem uma alucinação auditiva, você tem uma alucinação visual. O que é um delírio? Eu tenho certeza que lá no trabalho o meu chefe me persegue. Não é só ele, não. Tem um grupo lá que está me perseguindo. Agora eu vou fazer uma sensibilização com vocês, para a gente entender melhor. Imagina quem tem reunido em roda. Aí, eu estou conversando com o Mafra, aí a Denir fala com a Ana, e eu não conheço a Denir, não conheço a Ana. Aí a Denir olha para mim rindo. O que eu vou pensar primeiro? Está falando de mim. Está falando mal de mim. É a primeira coisa, que é a defesa nossa. Uma pessoa normal, com o passar do tempo, vai perceber, não, calhou, a Denir e a Ana estavam conversando para casa, olhou para algum lugar e calhou de olhar para mim e rir, uma piada. Uma pessoa vencida vai dizer, está olhando para mim. Estou tramando alguma coisa. Ao invés dele ver uma outra pessoa conversando, ele vai ver gestuais como se estivesse maquinando algo contra. Então, percebo, o delírio e a alucinação mesclados. Né? E aquela construção fica delirante. Vão me perseguir, vão me pegar, querem me matar. Isso é psicose, isso é esquizofrenia. E aí, dentro da esquizofrenia, que eu quero chamar a atenção para vocês. Se as vozes que a pessoa estiver ouvindo, elas forem imperativas, são vozes que dão ordem, faça isso, não faça aquilo. Isso é um sinal de que a pessoa esquizofrênica ou psicótica vai cometer um suicídio. Porque a voz pode dizer se mate, ou ela pode dizer mate o outro. Tá? E terminando naquilo que lembra que eu falei, perversão, psicose e neurose, os ditos normais são os neuróticos. Então, se chamar você de neurótico, não fique se sentindo ofendido. É a melhor coisa. Tá? A gente tem que estar em uma delas, senão a gente não era ser humano, seria ter. Então, o neurótico ele tem 2 aspectos, que é a obsessão e histeria. Um professor, o que é obsessão? É o lado nosso sacerdotal, o lado nosso do juiz, o lado nosso do professor, mentalmente. E o que seria histeria? O lado teatral. Então, um professor, o lado dele vai construir as aulas, mas ele tem que ser teatral, ele tem que ser sedutor, né? Ele tem que ter um gestual para educar, para atrair atenção. Então, você está trabalhando 2 mecanismos. Então, os neuróticos são os normais. Por quê? Eles passam no teste de realidade, eles não alucinam e não deliram, né? E eles respeitam as normas. É claro que há uma norma ou outra, às vezes desrespeita, mas nenhuma daquelas que faça prejuízo ao outro e que eu sinta prazer com isso. Isso é o psicopata, porque eu não sinta remorso quanto a isso. Tá? Dentro disso, nós podemos falar dos fatores de risco para o suicídio. Quais são eles? Tentativa prévia de suicídio, doença mental, sentimentos de desespero, desamparo e desesperança, história de abuso sexual, bullying presencial,
e online, né, para a internet, no smartphone, cyberbullying, doenças não psiquiátricas como HIV e câncer, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, ter história na família, componentes genéticos, trabalhadores não qualificados e viver sozinho. Quanto menos laços sociais, maior a chance de cometer suicídio. Então vamos lá. O bullying. O bullying quer dizer valentão. Ele pode acontecer presencial, ele pode acontecer o cyberbullying. Eu tive uma paciente que ela contou que ela incentivou uma pessoa a cometer suicídio. Essa paciente ela tinha traços de psicopata. E como ela é psicopata, o psicopata pode deprimir. Ela estava deprimida, ela foi por causa de uma depressão. E ela contou isso com a maior naturalidade do mundo. E conta ela que acredita que essa jovem, que ela e uma outra lá de São Paulo incentivaram, acredita-se que ela cometeu suicídio, porque nunca mais se ouviu falar nela. E o que é o cyberbullying? Você pode mandar mensagens, fake news, pela internet, por smartphone, desconstruindo uma imagem, ou fazendo montagens de situações que possam colaborar para que a pessoa não veja saída, ou ameaças que podem acontecer por vias da internet, do smartphone, que é o cyberbullying. O bullying é aquele presencial que existe nas escolas, no trabalho, as doenças mentais, eu falei delas, eu tenho um transtorno de personalidade borderline, quer dizer limítrofe. Quando você vê uma pessoa que ela tem um vazio gigantesco, ela tem uma autoestima lá embaixo, e ela fica tentando se cortar para aliviar uma ansiedade, uma angústia, ou se cortar, ou se colocar em risco para chamar a atenção, isso é um transtorno de personalidade borderline. E o risco do suicídio é porque a pessoa pode, sem querer, morrer numa dessas. O transtorno bipolar do humor. Bi quer dizer dois, polar é polo. Nós todos, normais, temos dois polos. Um polo depressão, que nos permite estar sentado assistindo uma palestra. Um polo depressão que nos permite conversar, estudar, que abaixa a energia, que permite a gente dormir. E a gente tem um polo chamado, um polo que ele faz com que você tenha um estímulo maior, que ele seria chamado de mania, quando em excesso. Que é necessário para que você faça o quê? Para que você consiga entrar num trem cheio, para que você consiga dar aula à noite, que você pratique uma atividade esportiva. Quando a pessoa está em depressão, é o que já citamos, depressão é fundo. E quando a pessoa está em mania, que é o contrário, a pessoa se sente muito segura de si. O excesso de segurança pode levar a pessoa a cometer coisas contra a própria vida. Pego uma moto em altíssima velocidade, tenho certeza que eu sou indestrutível. Eu tenho uma coragem, excesso de temeridade. E aí, em um estado de mania, me coloco em risco. A pessoa em estado de mania, ela parte para o enfrentamento. Ela fala muito, ela tem um ego lá em cima. Isso pode levar à morte. E aí utiliza estabilizadores do humor. Trabalhadores não qualificados, infelizmente a nossa educação ela é completamente colocada como prioridade, assim como a saúde também é colocada como prioridade. Então o que acontece? Por falta da educação, informação e formação, as pessoas não estão qualificadas profissionalmente e, portanto, não conseguem empregos. E graças a isso também aumenta a chance da pessoa querer dar cabo à própria vida. A pessoa que vive sozinha, ela não tem um espaço de troca, um espaço de convivência. Então isso aumenta a chance de quê? Do suicídio. Porque nós somos seres sociais. As doenças mentais, eu já citei quais são, e os aspectos que aumentam o risco para o suicídio, aspectos psicológicos. Perdas recentes na família, pouca resiliência, personalidade impulsiva, agressiva, humor instável,
ter sofrido abuso físico, mental, sexual, desesperança, desespero, desamparo. Então, o que significa? Pouca resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de renascer das cinzas, de conseguir sair de uma dificuldade, se adaptar e vencer a dificuldade. Esse termo resiliência foi adotado primeiramente pelo neurologista e psiquiatra judeu-alemão Viktor Frankl, em que ele estava no campo de concentração nazista. Ele percebeu que aquelas pessoas que tinham um propósito de vida, elas conseguiram ter força para sair do campo de concentração. E aquelas que não tinham propósito de vida, não tinham uma religiosidade, por exemplo, elas não tiveram força para tal. Então, o que é uma resiliência? Você perdeu o emprego, você se reergue, você sofre, reergue e vai em frente à luta. Você tirou uma nota ruim, você sofre, você reflete, você pensa como é que eu tenho que sair disso, percebe, não, tem que estudar mais e consegue vencer essa intempérie. Isso é resiliência. É como se fosse a fênix renascendo das cinzas. Perdas recentes. Você pode ter a situação de tentativa de suicídio em crianças, em adolescentes, jovens, adultos e idosos. Pode acontecer em qualquer idade. Então, uma criança que teve a perda dos pais, fica de olho nela, porque ela pode tentar o suicídio. Assim como qualquer outra pessoa que teve uma morte na família, ela pode cometer um suicídio. Por quê? É óbvio que nossos entes queridos, eles são referenciais, né? Eles fazem muita falta, eles são caros para todos nós. E essa perda, entre aspas, ela causa um buraco que não é preenchido. Todos que já perderam um ente querido, pode ser um amigo, namorado, esposa, pai, mãe, filho, avô, tio, seja quem for, né? Um professor, um médico, um psicólogo. Passam-se os anos, o tempo ajuda a tornar aquilo um pouco mais leve, mas o buraco sempre existe. Porque você sente a falta de tocar aquela pessoa, de ver, de ouvir, de abraçar, de trocar ideias, ou simplesmente da presença daquela pessoa que já basta, daquela energia. Então, ficar de olho nisso, né? Uma pessoa que sofreu abuso físico, mental, sexual, muitas pessoas já tiveram abuso sexual e vêm contar assim, em ambiente psiquiátrico, psicoterapêutico, às vezes vai contar isso com um padre, ou no atendimento fraterno de uma casa espírita, né? Porque é algo de tremendo sofrimento. Isso marca, né? Os abusos físicos, né? Pode ser de bullying, pode ser de maus tratos, abusos que a gente fala também daquele abuso em que o patrão tem com o seu empregado, né? Colocando a autoestima dele lá embaixo, humilhando ele, ou um militar de uma hierarquia mais alta com um militar de uma hierarquia mais baixa. Isso eu sei porque já vi relatos disso, né, de militares relatarem que sofrem humilhações, né, nos respectivos lugares que trabalham, independente de se a força se é uma força armada ou paramilitar, assim como ocorre também na vida civil. Isso também pode promover ao suicídio. E existem os fatores protetores. O que são fatores protetores? Você ter um propósito na vida, um ideal, um objetivo na vida. Então, qual é o meu propósito de vida? O Espiritismo ajuda muito nisso, né? Saber quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Mas para as pessoas que não conseguem ter uma visão teísta, né, os ateus, né, eles têm que ter outros propósitos de vida. Por que eu estou estudando à noite? Estou estudando à noite, estudando de dia, porque tem um propósito. Eu quero ser professor, eu quero ser um cientista, eu quero subir lá na minha empresa, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. É um propósito de vida. A vida é um jogo, né? E a gente tem que saber jogar. Da mesma forma que no jogo o propósito é o gol, ou a cesta, ou você acertar a bola no chão como no vôlei,
esse propósito que a gente tem que procurar entender. Por que eu estou aqui no mundo? Por que eu faço esse determinado trabalho? Outra coisa que é importante também é religiosidade, independente de afiliação religiosa. Mas religiosidade é algo que vai além de religião. Religião quer dizer religare. Né? As escolas médicas têm adotado uma disciplina chamada espiritualidade. Essa disciplina, a espiritualidade, que assim como tem anatomia, bioquímica, biofísica, estão sendo adotadas agora, elas não falam só de religião, mas falam de propósito de vida, falam de empatia, compaixão, resiliência, né? Coisas que dão sentido à vida. Porque perceberam que as pessoas que estão internadas, se elas têm um propósito de vida, uma religião, ou fazem uma oração, isso melhora a chance dela sair de uma internação hospitalar. Rezar e orar é muito importante. Rezar e orar, né? Eu acho muito interessante a ideia que os judeus têm. Por que eu citei os judeus? Porque nós, espíritas, também somos cristãos. E o cristianismo, ele vem do judaísmo. Jesus era judeu. Né? Os judeus, eles têm um hábito de rezar 3 vezes ao dia. De manhã, no meio-dia e à noite. Nós, espíritas, falamos que é muito importante rezar antes de sair, né? De manhã ao acordar e antes de dormir. Antes de dormir, porque vai ir para o mundo espiritual, então você pede para ir para uma casa espírita, para lá estudar, se tratar e trabalhar. E acordar para que a espiritualidade dê uma orientação, uma proteção e você consiga viver o Evangelho. Mas eu acho interessante a ideia judaica dessa oração no meio do dia. Por quê? Ao orar no meio do dia, você freia essa correria, uma frenagem dessa correria, essa coisa mecânica do dia a dia. Que a oração faz a gente refletir. Então, você orar no meio do dia, além de você ter esse contato com a espiritualidade, promove uma reflexão, nos torna mais humanos. A gente fica menos mecânico. A prática da meditação. O que é meditar? Né? Vem da palavra meditar. E meditar é você fixar o teu pensamento. Por exemplo, eu estou aqui prestando atenção só na minha respiração. E limpo a minha mente de qualquer preocupação. Isso é meditar. Né? Eu penso numa imagem e fico refletindo num determinado som e fico pensando nele, somente naquilo. Isso é meditar. A meditação, assim como a oração, ela tem vários benefícios. Benefícios para pressão arterial, a glicemia, e ela ajuda também a produzir endorfinas. São neurotransmissores que promovem o prazer pela vida. A prática de atividade física regular, né? O trabalho voluntário. Trabalho voluntário, só quem pratica sabe que é algo que você recebe que é maior do que dinheiro. Aquela energia, você saber que você faz uma diferença e que você está ali porque você escolheu, é voluntário, é uma escolha. Você está ali por amor. Quantas coisas a gente faz obrigado no trabalho voluntário é a oportunidade que você tem de fazer aquilo que você quer. O contato com a natureza, porque nós somos natureza, ter amigos, o perdão e o auto-perdão. Tem pessoas que são tão carrascas de si mesmas que elas não se perdoam. Não se perdoam. Se comete um erro, ficam ali remoendo aquele erro e ficam ali sofrendo com aquilo. Né? Como é que a gente vai perdoar o outro se a gente não se perdoa? Então, esse auto-perdão é muito importante. O diálogo em família. Eu presenciei isso numa palestra que eu dei numa escola, estava falando sobre prevenção do suicídio. Chegou um aluno, ao final, numa outra semana, falou assim: professor, aquilo que você falou para mim fez total diferença. O que eu falei? Eu estava pensando em acabar com a minha vida. E aí você falou o seguinte, que é importante o diálogo em família. E o que acontecia na minha casa? Na minha casa só eu e a minha mãe. E eu e minha mãe trabalhamos o dia inteiro. E eu e minha mãe nunca nos encontramos. E por me sentir tão só, eu queria acabar com a minha vida.
Então, daquela palestra, eu tive a ideia do seguinte: vou anotar, botei numa folha de papel, prendi na lima de geladeira. Mãe, eu quero conversar com a senhora. Vamos marcar um horário? Aí a mãe viu o bilhete e marcou o horário com ele. Marcaram o horário, conseguiram conversar. Ele disse que essa oportunidade de falar com a mãe desconstrui a ideia de suicídio. Então, o diálogo em família, às vezes você tem 10, 15 pessoas na família, mas você é só. Ninguém conversa, ninguém se olha. Tá? Uma outra coisa, o reconhecimento. Reconhecer nos outros os seus aspectos positivos. Isso ajuda a elevar a autoestima e, por conseguinte, combater e prevenir o suicídio. Por exemplo, tem patrões que são muito tiranos. Então, o empregado, ele chega atrasado, ele comete algum erro qualquer, né? E ele começa a humilhá-lo, falar mal, não reconhece e tudo mais. Mas você tem que ter um momento, assim que você pode fazer uma crítica construtiva, né? Você tem que ter bom senso, se for chamar a atenção, vai chamar a atenção na frente dos outros, né? Como dizem, quem tem vergonha não vergonha o outro. Vai chamar um particular e tentar corrigir aquilo. Mas também enaltecer coisas positivas. Não, você é organizado, você tem compromisso, você é responsável, você é uma pessoa honesta. Por que eu falo isso? Teve um rapaz, isso eu não presenciei, contaram para mim, um colega contou para mim, que esse adolescente, ele tirava notas ótimas, mas o pai era muito rígido. E para ele a única coisa importante para esse pai eram as notas. Então, quando o filho tirava 9, ele não aceitava o 9 desse filho, né? E aí o filho só poderia tirar 9,5 e 10. O que aconteceu? Teve um dia que o pai entrou no quarto, o filho estava com os pés na janela do 10º andar, e o pai só viu o filho saltando do 10º andar. E deixou a seguinte carta: papai, eu te amo, mas perceber que você não me ama me causa muita dor. Eu me esforço em ser um bom filho, estudo muito para tirar as melhores notas, mas infelizmente o senhor não reconhece isso. E a minha vida está perdendo sentido. Então eu me despeço, escreveu essa carta. O pai, obviamente, nunca mais se recuperou. Entrou em depressão e por pouco não cometeu suicídio. Então é importante você reconhecer no outro aspectos positivos. Ninguém totalmente mal ou bom. Todos nós temos aspectos positivos e negativos. Então é importante você reconhecer isso. Então você pode fazer o seguinte exercício: pega uma folha de papel e escreve assim: o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar, não o que eu tenho de ruim, o que eu preciso melhorar. O que eu tenho de bom, você vai colocar lá coisas mais simples. Eu vejo, eu ando, eu moro numa casa, eu tenho alimento, eu pude estudar, etc. Aí você vai ver como você é rico. Aí você escreve: o que eu preciso melhorar? Preciso ser mais disciplinado quanto à alimentação, preciso praticar esporte. O que você vai ter essa visão na hora que tiver escrito? Você vai ficar com a autoestima elevada, que você vai ver que tem muitas conquistas, e você vai perceber e vai trabalhar a humildade. O que eu preciso melhorar? É isso. Mafra, a gente tem tempo ainda? Não estou te ouvindo. Tem 45 minutos, pode ir mais. Tá. Pode ir. A pessoa está empregada, né? O desemprego ele promove, obviamente, vários sofrimentos em família. Conviver com crianças e animais domésticos. Você ter um animalzinho em casa é muito importante. Um gatinho, um cachorro, você levar ele para passear. Às vezes um gato faz uma brincadeira, um animal, seja qual for, faz uma brincadeira. Tem pacientes que têm hamster e adoram, ficam felizes com seus animaizinhos. Ajuda muito, porque dá um sentido, você tem um amigo em casa. Ter senso de responsabilidade com a família, capacidade de adaptação positiva. O que é capacidade de adaptação positiva? Conseguir ver o lado positivo das coisas. Eu fiz sinal para o ônibus passou direto. O que pode ter de bom nisso? Poxa, eu encontrei um amigo que não via há muito tempo, conversei com a pessoa que me falou da possibilidade de um emprego, uma pessoa que falou de um curso, ou de um médico que tratou de uma doença que eu estou precisando ver na minha vida, né?
capacidade, não abusar de álcool e drogas, capacidade de resolução de problemas, acompanhamento psicoterapêutico psicológico e uma coisa muito importante, o uso de medicações prescritas por médico psiquiatra e estar em acompanhamento desse profissional de saúde enquanto estiver em uso desses psicofármacos, seguindo sempre e somente as orientações médicas, pois é um profissional que estudou para tal. O que eu quero dizer com isso? Nós todos temos uma tendência de viver na zona de conforto. Então, o vizinho fala, toma esse diazepam aqui, toma esse Rivotril aqui, né? Toma esse Lorax, né? E a gente vai pegando esses remedinhos e vai tomando. Né? Ou então a gente vai no médico e não vai mais no médico, fica pedindo receita a um outro médico, ou consegue medicamento de alguma outra forma. Isso não é se tratar. Se tratar é você ir ao médico e o tratamento tem início, meio e fim. Esperar a alta dele. Se não tiver a alta, mas o acompanhamento dele. Porque nós mudamos a todo momento. Então, aquele medicamento, da mesma forma que o antipertensivo ele pode não servir mais, o psicofármaco ele pode não servir mais, tem que mudar. E só uma pessoa que estudou para aquela função vai saber te orientar. E acesso a serviços de cuidado de saúde mental. Existem órgãos, que eu vou citar aqui, órgãos de dispositivo de saúde mental, que a gente sempre, quando está numa situação dessas, a gente não sabe para onde recorrer. Né? Então, quais são os caminhos para você recorrer ao tratamento? Uma ajuda. O CVV, Centro de Valorização da Vida, o telefone 188, tá? O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Adultos, o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência, o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da FRJ, que está lá em Botafogo, o Instituto Felipe Pinel, também em Botafogo, o Instituto Nísio da Silveira, ali no Engenho de Dentro, o Corpo de Bombeiros Militar, com o telefone 193, a SAMU, com o Serviço de Atendimento Médico, Móvel de Urgência, telefone 192, NA, Narcóticos Anônimos, BAA, Alcoólicos Anônimos. E aqui nós devemos pedir ajuda. Né? A gente pode pedir ajuda aos pais, importante ter diálogo, familiares de sua confiança, amigos, médicos psiquiatras, psicólogos, professores, o Corpo de Bombeiro Militar, os padres, os pastores e os serviços de atendimento fraterno das casas espíritas. Quais são as pessoas que tratam? Os médicos psiquiatras, os psicólogos, né? Os psicoterapeutas e profissionais que trabalham na área de saúde mental. Pode ser um assistente social que trabalha na área de saúde mental, como pode ser um terapeuta ocupacional, porque tem a experiência nessa parte de saúde mental. Lembra que lá no início eu falei que as pessoas sofrem por conta do suicídio, né? Quando perde um ente querido por suicídio, isso chama-se pós-suicídio, e que eu falei do risco de cometer um suicídio. Então, uma observação muito importante que eu faço quanto a isso. Como muitos acreditam, equivocadamente, que quem comete um suicídio vai para o inferno. A verdade é que, antes de tudo, Deus é amor. E Deus, sendo amor, tudo perdoa, como ensina o Mestre Jesus Cristo. Perdoar 70 vezes 7, quer perdoar sempre. Sendo Deus onisciente, quer dizer, Ele sabe tudo, sabe que a pessoa que comete o suicídio, ela está doente mentalmente. E, por conseguinte, está com seu livre-arbítrio comprometido. Portanto, Deus, com seu amor infinito e eterno, estará sempre cuidando, amparando, protegendo, recuperando e tratando o espírito ou a alma daquele ser, criatura, que está na imortalidade e que, infelizmente, por estar doente, sofrendo psiquicamente e sentindo sem saída, com tamanha baixa autoestima, que acredita não ser merecedor de estar vivo, cometendo esse ato de desespero e profunda dor que é o suicídio, ele vai ter Deus, dos seus anjos, né, que não vai condená-lo, mas se cuidar dele que está doente. Porque Deus é amor, como eu já falei, como João Evangelista ensina, como Jesus, ele colocou em prática isso. Essa é a reflexão importante, por quê? Pois é um alento para aquelas pessoas que ficam, que não merecem também, se não bastasse mais esse sofrimento.
Na situação de pós-suicídio, temos que ser mais humanos, solidários, empáticos. Empáticos é colocar um lugar do outro, com o próximo. Pois ninguém sabe o dia de amanhã. Não devemos julgar ninguém e na vida não existe garantias. Façamos a nossa parte no esforço de sempre melhorarmos como pessoa, pois o futuro só a Deus pertence. Eu falo isso porque chegam a mim pessoas das mais diferentes crenças, né? E mais comum é chegarem católicos, evangélicos e pessoas das casas espíritas. E já presenciei pais que perdem filhos por suicídio. E esses pais perguntam: doutor, meu filho está no inferno? Meu filho está no umbral? Meu filho está sofrendo? Aí, antes de tudo, eu falo assim: Deus é amor. Deus é onisciente. Se nós sabemos que uma pessoa que comete suicídio está doente mentalmente, Deus sabe que aquela pessoa está doente mentalmente. Então ele não vai... Qual filho que pede pão e o pai dá uma pedra em troca? Óbvio que ele vai estar cuidando, tratando essa pessoa. Ela vai estar sofrendo já pela situação em si, mas ele vai estar cuidando e tratando. Quando eu falo isso, dá um alento a essas pessoas e dá um alívio. Então, acho que antes de tudo a gente tem que ser humano, né? E se colocar no lugar do outro, porque às vezes uma palavra é terapêutica, um olhar é terapêutico. Às vezes aquela pessoa que está ali, ela não quer que você fale nada, quer que você só fique perto. Essa presença é importante, tá? Eu espero que vocês tenham tido acréscimos, né? E que sejam multiplicadores desses estudos nossos de hoje, tá bom? Estou à disposição para as perguntas, se tiverem. E agradeço a oportunidade. Henrique, muito boa a tua exposição. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta, pode, por favor, abrir o microfone aí, aproveitar aí a disponibilidade do nosso convidado aí, ok? Eu até tinha feito aqui algumas anotações, quando você falou a respeito da esquizofrenia, né? A gente vê o comportamento esquizofrênico muito a miúde, muito comum, né? Essa questão, por exemplo, da pessoa achar que está sendo criticada, que está sendo observada. Isso, será que nós podemos considerar, Henrique, que a esquizofrenia é uma característica do ser humano moderno? Porque é muito comum a pessoa se sentir perseguida, se sentir observada, se sentir criticada. Será que o ser humano ele é esquizofrênico? Foi boa essa pergunta. Se a gente fizer uma aula de saúde mental, ao final da aula, se eu perguntar a todo mundo se alguém se encaixou num transtorno, todo mundo, inclusive eu, levanta a mão. Por quê? Porque nós temos os traços, né? Mas o que caracteriza o adoecimento? É quando aquilo é radical, e aquilo causa sofrimento, e aquilo impede a autonomia da pessoa. Então, às vezes, você pode estar sendo realmente perseguida no trabalho. Mas o que quer dizer esquizo? Esquizo quer dizer quebrar, dividir, né? Então, ele quebrou o quê? A realidade. Ele pode ser um esquizofrênico paranoide, que ele se sente perseguido. Ele pode ser um esquizofrênico de cunho místico. Tem uma revelação, eu sou Jesus Cristo, tem uma missão, né? Ele pode ser um esquizofrênico erotomaníaco. Eu amo aquela pessoa, ela é a pessoa da minha vida, né? Pode ele ter um delírio de ciúmes, né? Todo mundo está querendo a minha esposa, todo mundo está querendo meu marido. Mas o que você vai perceber do adoecimento? O adoecimento é quando você não consegue desconstruir. Lembra da história que eu falei, estava em roda? Né? Então, nós temos realmente os componentes. Porque nós somos um ser íntegro. Quando Deus nos construiu, dentro de nós tem o bem e o mal. Dentro de nós tem o dia e a noite, a luz e as trevas. Aí você vai me dizer assim, quem é melhor? A luz ou as trevas? Todo mundo vai dizer que é a luz, né? Quem é melhor, a luz ou a sombra? Todo mundo vai dizer que é a luz. Mas quem não quer um dia de sol, de verão, no meio-dia, ir para a sombra? Né? Então tudo é relativo, esse bem e mal. E às vezes uma criança ela pega uma caneta e brinca lá de aviãozinho. Tá? É o imaginário dela, mas quando acaba a brincadeira, a caneta é caneta. Para mostrar que nós temos esses componentes. Mas a diferença é que o esquizofrênico, o psicótico, ele perde
adequação, ele fica inadequado com aquele momento. Perfeito. Tá? Entendi. Bom, alguém quer fazer uma pergunta? Nosso expositor está aí se disponibilizando. Eu tenho aqui mais uma dúvidazinha. Eu fiz algumas anotações quanto à questão da origem desse programa mental. Você afirmou, né, que o indivíduo propenso ao suicídio, ele está passando por uma doença mental. Ouvimos muito, né, principalmente a área médica, os colegas da área médica das doenças mentais, no passado, direcionarem a origem desses problemas para o mau funcionamento do cérebro, um problema físico, né, fisiológico. E aí eu te pergunto, está mudando isso? Hoje a medicina na área dos problemas mentais já entende, você citou aí que a medicina hoje já está aceitando, né, o estudo da espiritualidade. Mudou esse enfoque de que todo mundo que tem desequilíbrio mental é em razão de a parte física, o cérebro não está funcionando? Como é que está sendo visto isso hoje? Na verdade, não existe uma coisa, é isso ou só aquilo. Tudo se mistura. A gente pode fazer uma analogia do seguinte: imagine que o seu espírito é você motorista e o carro seria o teu corpo. E o computador do carro, o teu cérebro. E aí você compra um carro 0 km, aí chega assim, Mafra, seu Mafra, o mecânico fala, aqui, os discos já acabaram, a suspensão está detonada. Aí você conta para ele, porque eu corro muito, quando chega no sinal, o freio dou arrancada, e o buraco eu não perdoo. Aí ele começa a orientar, não, você tem que ter uma direção mais defensiva e tudo mais. Aí passa o tempo, tem que voltar de novo. Aí tem duas situações, A e a B, né? A letra A, chega o mecânico e fala, poxa, seu Márcio, tá de parabéns, hein? O carro está impecável, os discos estão preservados, a suspensão, o que o senhor fez? Passei a ter uma direção mais defensiva. Eu corro, mas aí eu vejo buraco, eu tenho bom senso, já vou freando antes. E tem a situação B. Volta de novo, o mecânico, o que houve, seu Márcio? De novo, os discos estão acabados, a suspensão. Aí você vai e fala, olha, eu gosto de velocidade. Eu gosto de correr, mas o que, né? Eu freio e acelero, né? O que eu quero dizer com isso? O que acontece com o nosso cérebro, né? Que ele seria a expressão da mente, mas ele não é a mente vai além disso. Tanto é verdade, se você pega duas pessoas que sejam clones ou gêmeos, né? Univitelinos, aqueles que são idênticos, são pessoas diferentes. Que tem histórias de vida diferentes, tem estímulos diferentes, né? São espíritos diferentes. Mas o que vai fazer você adoecer? De tanto você usar errado, o que a doença ela vem dizer? Ela não vem punir, ela vem educar. Vem dizer assim, você está vivendo de uma maneira errônea. E aí, o que acontece? A bioquímica altera, depois altera a célula, altera o tecido, e já sabe que aquelas circunvoluções, os giros, aquelas voltinhas que a gente tem no cérebro, ela muda de formato. E aí a medicação vai fazer o quê? Vai consertar aquilo. Mas se eu continuar insistindo no erro, vai chegar um momento que aquela medicação já não faz mais efeito. Eu tenho que aumentar a dose, mudar de dose. É a mesma coisa como acontece com o carro. Se eu continuar insistindo em dirigir daquilo, aí eu vou ter que comprar um tanque de guerra. Daqui a pouco o tanque de guerra também não dá conta. Que eu quero teimosamente viver daquilo. Aí você vai me dizer assim, mas eu tenho consciência do que eu quero fazer. Por que eu não consigo fazer? Aí entra a psicoterapia, que é um gap entre... Todo mundo sabe, eu tenho que ter uma alimentação saudável, mas dá trabalho. Eu não posso fazer isso. Mas por que eu continuo fazendo isso? Algo emocional ali tem que ser trabalhado. Não sei se eu consegui te explicar. Não, perfeito. Um conjunto, né? O homem integral, né? Um conjunto. E na vida espiritual, a gente sabe que a obsessão ela pode promover o suicídio, né? E a obsessão ela pode se dar de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, né? Essas permutações a gente sabe que existem. A minha pergunta se direcionava a se a ciência médica nessa área da psiquiatria já considera aí o aspecto mental, né, do corpo mental, como sendo a origem, a fonte
dos desequilíbrios, dos transtornos. Existe isso, está discretamente ficando mais presente, mas é discreto. Acho que a Jussara quer falar aí, ô Lorimar. Opa, vamos lá, Jussara, fala aí, querida, que eu não estou te vendo, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Você deu exemplo de que quando o paciente chega, né, e diz que não tem um determinado órgão, né, que é uma coisa assim, bem diferente, já é um sinal. Mas, às vezes, a gente tem notícias de pessoas que a família toda diz que não viu nenhum sinal, não percebeu nada. Que outros sinais a gente pode ficar atento, né, para que, entendeu, a pessoa não chegue, né, a esse fim? Tem outros sinais, assim, até que sutis, mas que a gente possa, pela experiência, né, de outras situações, para a gente poder ficar mais atento, né? Porque, assim, atualmente, muitos jovens, né, cometem suicídio. A gente imagina assim, poxa, o jovem está cheio de vida, né? Uma idade que está fazendo planos, tem essa coragem, né? Quer vencer tudo. Então, né, tem algum sinal, algum comportamento que os pais possam ficar mais atentos? E eu queria uma outra pergunta. Uma pessoa que ela já tenha tentado, né, o suicídio e não tenha conseguido, né, de que forma a gente, quanto familiar, pode ficar atento? Só a medicação, se ela fizer o tratamento, dá conta para ela não ter mais aquelas ideias? Tá. Vamos na sua primeira pergunta. É aquilo que eu falei, o familiar ele tem que estar mais presente na vida daquela pessoa que está adoecida. Né? Observar comportamentos que mudam, observar quem são os colegas e amigos com quem anda, começar a observar se o sono está começando a alterar, dorme demais ou dorme de menos, se o apetite altera para mais ou se altera para menos, se está querendo ficar na cama há muito tempo, se isola há muito tempo, né? Se mudou o comportamento, está ficando muito agressivo, né? Muito calado. Mas o que acontece é que às vezes a família não tem estrutura psíquica e não consegue ver aquilo, né? E esse é o grande problema, porque a pessoa não quer ver adoecimento no outro. Aí ela mascara aquilo, maquia aquilo, porque é a forma que ela consegue de defesa. E a outra pergunta que você falou foi sobre... Alguém que já tenha tentado uma primeira vez, como é que a gente pode lidar, né? Se apenas a medicação, se ela começar a fazer um tratamento, dá conta dela não ter mais aquela tendência, aquele desejo? Uma ótima pergunta. A medicação é importante, mas ela não tem todo esse poder, né? Nós somos seres que somos químico, físico, biológico, espiritual, mental, emocional, né? Então é necessário que objetos perfuro-cortantes estejam longe do alcance daquelas pessoas. A medicação que ela faz uso, você, o familiar que não está adoecido mentalmente, que vai dar a medicação. E observar se ela está tomando, porque às vezes ela finge que toma e joga fora. Né? Ter um acompanhamento psicoterapêutico. Não deixar aquela pessoa sozinha dentro de casa. Né? Não posso sair, ela tem que ficar com alguém. E começar a trazer propósitos para ela, procurar propósito na vida. Ou ter um animalzinho de estimação, ou ela vai frequentar um grupo jovem, ou, se for o caso, ela está com problema com drogas e narcóticos anônimos, ou AA, se for alcoólicos, né? Então, precisa do psicoterapeuta, precisa continuar usando a medicação. Porque a pessoa fala assim, ele está bem, parou de tomar, não precisa mais tomar a medicação que está bem. Está bem porque está tomando a medicação. E a medicação não promove a dependência, ela promove a independência. A pessoa fala, vou ficar dependendo do remédio. É a mesma forma, você toma a medicação para pressão alta. Se você não tomar, você vai depender dos outros, você vai ter um AVC. É a mesma coisa, se eu não tomar medicação para depressão, eu vou sair de casa, não vou trabalhar, não vou conseguir fazer nada, eu vou depender dos outros. Então é medicação, terapia e a sua presença ali. E por exemplo, mora num prédio alto, tem que colocar grade, né? Prevenir. Tá? Tá bom, obrigado. Henrique, eu acho que a tua exploração foi bastante clara. Se mais ninguém aí tiver nenhuma pergunta a te direcionar, aí eu vou pedir a autorização para que a gente possa encerrar, né, nossa reunião.
e sugerir, se alguém tiver alguma outra pergunta que não tenha feito aqui, ou não tenha se lembrado, que possa colocar lá no nosso grupo, né, que nós temos de dados, e nós direcionaremos aí para o nosso convidado. Claro, se tiver disponibilidade, ele certamente vai poder, né, retornar a resposta. Certo, Henrique? Então, muito grato, muito obrigado pela sua presença. Aguardamos você daqui a 2 semanas, né? Eu que agradeço. Nós estamos muito felizes com a sua presença, a aceitação do nosso convite e aproveitar para avisar aí que próxima terça-feira, nossa irmã Ana Zélia, que participou hoje, quer falar alguma coisa, Ana? Ana Zélia, você quer falar alguma coisa, Ana? Não, tranquilo. Eu gostei das explicações. Eu achei muito bom, né? Legais. Foi bem legais. Aproveitando para apresentar a nossa irmã Ana aí, que ela vai ser a expositora da próxima terça-feira e vai trazer o tema Vencendo a Solidão, não é isso? Vencendo a Solidão. A irmã Ana vai dar sequência aí à nossa campanha de setembro que o nosso irmão Antônio Henrique hoje iniciou, ok? Meus irmãos, então, mais uma vez, né, somos todos convidados a tranquilizar nossas mentes e nossos corações, para que possamos restabelecer essa sintonia de pensamentos com nossos companheiros de plano espiritual, nosso amigo espiritual, nosso guia, nosso mentor, que sempre ao nosso lado, nos momentos de dificuldade, buscando nos inspirar, certamente nesse momento, nos inspirando para que melhor possamos aproveitar essa oportunidade de estudos, e nossos companheiros, trabalhadores das equipes espirituais da nossa Casa Bendita, Maria Madalena, para que possamos mais uma vez unir o nosso pensamento e levar ao alto em agradecimento, alcançando as vibrações mentais do nosso Mestre Jesus. Dizendo a Ele, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá essa noite. Rogamos a Ti, Senhor, que possa abençoar a todos que estivemos, em especial nosso irmão Antônio Henrique, que trouxe essa palavra esclarecedora, a visão da ciência unida à visão da espiritualidade. Que nosso irmão possa aí ter renovado as suas disposições para continuar o seu trabalho na difusão da doutrina do Espírito, do Consolador. E que possamos, Senhor, estarmos novamente aqui reunidos em Teu nome, sempre que a Tua benevolência nos permitir. Infelizmente, as circunstâncias nos obrigam a fazer isso por outras vias que não o congraçamento presencial, mas sabemos, Senhor, que as experiências nos engrandecem, nos fortalecem, e sabemos que passando pelas provas estaremos mais fortes, mais resistentes, mais resilientes. E é por isso, Senhor Jesus, que rogamos nesse momento que Tu possa nos abençoar e nos dar a permissão para darmos por encerrada essa nossa reunião de estudos, que possamos todos nós estarmos envolvidos nesses vasos fraternos e que a vontade do Pai Celestial continue a prevalecer sobre nós, hoje e sempre, com as graças de Deus. Queridos, muito obrigado, Henrique, mais uma vez, querido. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua palavra aí que nos engrandeceu com seus conhecimentos. Aguardamos você ansiosamente. Uma semana também. Terça-feira estaremos aí. E boa noite para todos. Boa noite a todos. Prazer em revê-los. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Boa Henrique. noite. Nós é que agradecemos.